Boa tarde, amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a paz de Cristo seja abundante em vossas vidas e em vossos lares. Estamos aqui nesta tarde reunidos novamente, para trazer uma palavra que venha alcançar o coração de alguém que esteja necessitado, de alguém que esteja aflito, de alguém que esteja sendo aprisionado a qualquer uma ou outra situação aqui na terra, nesse nosso plano, e que venha estar sendo afastado das coisas de Deus por essas situações. Deus me direcionou nessa tarde a fazer algumas perguntas, inclusive a mim. O primeiro ouvido ouvir é o meu, então, tá mais perto da minha boca é o meu. Pastor, meu amigo pastor Josias sempre dizia isso e ainda vai falar muitas vezes, pastor? Que o Espírito Santo de Deus nesse momento vai de encontro ao Senhor, restaure-o o mais rápido possível, restabeleça a sua saúde, para que o Senhor continue na sua luta, na sua batalha, carregando o que o nosso Mestre pediu, carregando a sua cruz. Eu carrego a minha, o Senhor carrega do Senhor. Que o Espírito Santo visite o Senhor nesse momento, visite a sua família, o seu lar. Amém? Vamos dar sequência à nossa passagem. Um abraço, pastor Josias. Vamos dar sequência à nossa mensagem. Uma pergunta, são várias perguntas. O que nos prende hoje aqui na terra? O meu ego? O meu eu? As circunstâncias? A minha condição financeira? Me prende aqui? Eu sou escravo disso? A pornografia? A prostituição? O vício? São várias as situações que nos prende aqui nesse plano e que nos afasta do plano de Deus sobre as nossas vidas. Há várias, inúmeras passagens na Bíblia que nos relata o que nos afasta de Deus. Hoje Deus me deu alguns versículos que vai nos ajudar a elucidar essa mensagem. Antes de começar a mensagem, eu peço aos irmãos encarecidamente que dê um joinha, dê um like, compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos, com os irmãos da igreja, com os grupos das igrejas. Compartilhe. O objetivo da nossa mensagem, do nosso canal, não é ser monetizado, não. É que essa mensagem alcance o coração das pessoas necessitadas e que mais precisam nesse momento. O mundo está definitivamente em ruína. Nós sabemos. Temos 2 guerras. Ninguém se entende. Só se matam. Poder e poder. É também o que prende o ser humano a esse plano aqui. Uma das coisas que mais prende o ser humano na face da terra é o poder aquisitivo. É o dinheiro. Eu já vi muitos pastores chegar nas igrejas, nos púlpitos e falar que o dinheiro é raiz de todo o mal, de maneira equivocada. Não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal. É o amor nojento ao dinheiro, o apego ao dinheiro, achar que o dinheiro resolve tudo na vida dele e não resolve. Todos nós sabemos que o dinheiro não resolve.
quando Deus quer, o dinheiro não resolve. Um versículo da Bíblia que eu vou deixar para os irmãos aqui agora vai nos ajudar a pensar um pouco sobre essa mensagem. Amém? Tem algumas outras coisas, mas eu vou ater a esse capítulo e versículo, e aí nós vamos dar sequência à mensagem. Peço aos irmãos que estiver com a Bíblia próximo, abram a Bíblia, acompanhem, para que a gente possa refletir sobre essa mensagem. O capítulo no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 15 adiante. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai, honra a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que nós não temos visto nos dias de hoje, irmãos. Amar ao próximo como a mim mesmo. Vivemos em uma geração em si mesmada. É eu e somente eu. O próximo, eu nem me comovo. Dando sequência ao versículo, irmãos. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí o calo apertou, irmão. Deus sonda os corações. Jesus sonda os corações. Ele sabe o que há no coração do homem. E Jesus disse para ele: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Algumas versões, irmãos, fala bem assim, ó: Vá, dê tudo o que tens aos pobres, pegue a sua cruz e me siga. A minha não tem. Tem algumas versões que tem. Todos nós temos a nossa cruz. 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Nós vivemos hoje, irmãos, em uma geração em que pensamos só em nós mesmos. E quando eu falo isso, irmãos, eu não falo do mundo secular, não. Infelizmente, irmãos, dói muito no meu coração falar isso. Dentro das próprias igrejas existe isso. As igrejas se enchem-se de pessoas que vão buscar só o que Deus pode dar e não vão lá pelo que Deus é, de fato, e se esquecem do aflito que está lá fora, se esquecem
do faminto que está lá fora, se esquece da viúva que está lá fora, se esquece de alguém que está num leito hospitalar. Vivemos em uma geração que está presa literalmente ao que tem na terra, no mundo. E a palavra de Deus fala: o mundo jaz do inimigo. Todos os dias, irmãos, todos os dias, você liga a televisão, você ouve o rádio. O ser humano ele está se superando em fazer desgraças. O ser humano ele está se superando em acabar com a essência do próprio ser humano. Olha só esse versículo. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pergunta aos irmãos: quem aí nunca ouviu falar que um empresário, em uma manobra que fez errada na sua empresa, perdeu tudo ou perdeu parte do seu patrimônio, entrou em depressão, toma medicação, outros até tirou a própria vida, porque não era ele que tinha as coisas dele, eram as coisas dele que tinha ele. Ele não era proprietário das coisas dele. Não era. Tirou a vida dele, acabou. Vivemos uma geração onde as pessoas estão apegadas ao que está aqui na terra, ao que a traça come, ao que o ferrugem come, e se esquece do que está lá em cima, do que Deus tem para nós. O plano de Deus para nós vai além de tudo isso, irmãos. Vai além de tudo, do dinheiro, vai além de tudo. O plano de Deus para nós é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Esse jovem, ele ficou triste. Jesus sabia que ele sabia de tudo, de todos os mandamentos. Mas Jesus foi lá no coração dele, porque Jesus sonda os corações. Jesus foi no coração dele. Vai, pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Seguir a Cristo, irmãos, não é uma ação inconsequente. Seguir a Cristo é luta, é batalha, é aflição. Ele próprio disse: lembre-se, quando odiarem a vocês, lembre-se, odiaram a mim primeiro. Seguir a Cristo é luta, irmãos, é batalha. E esse jovem se retirou triste porque ele tinha muitas coisas. Ele não queria ser, ele não queria. Quantos e quantos pastores olhamos hoje que cobra 200 mil, 300 mil para levar a palavra de Deus? Andam de jatinhos. O nosso mestre nasceu numa manjedoura. Andou em cima de um jeguinho, de jumento. Andou em meio às prostitutas. Mas a diferença, ele não se misturou, ele levou a palavra. Ele levou a cura. O que o dinheiro, o que a posse não traz, a cura não traz. Dinheiro não traz felicidade. Literalmente. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro te traz momentos. A felicidade genuína, só em Cristo nós conseguimos, irmãos. Só em Cristo. Genuína.
A despeito de luta, adversidade, aflição, batalha, guerra, a despeito de tudo isso, se você está em Cristo, você tem um coração alegre. Nessa tarde, irmãos, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Busque-me em espírito e em verdade. Mais adiante tem um outro versículo, irmãos, de um outro homem, apegado também, que Deus o advertiu. Vou passar para os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 12. No versículo 15 e adiante. Todo mundo conhece essa passagem. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava, conversava com ele mesmo ali, conversando consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, ainda essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Quantos e quantos empresários que nós vimos no nosso dia a dia, e nós mesmos, nos preocupamos com os afazeres, nos preocupamos em juntar patrimônios, nos preocupamos e nos esquecemos da essência. Nos preocupamos, irmãos, com uma coisa que eu vou falar aqui até polêmico. Nós nos preocupamos, tiramos Jesus do lugar dele e colocamos a bênção. Buscamos a bênção e não buscamos a Cristo. Buscamos a bênção, mas nós não buscamos a Cristo. Vamos à igreja, eu já disse isso em outro vídeo, vamos à igreja somente para pedir e não para agradecer. Vamos à igreja como se Deus fosse um dono de supermercado, onde nós vamos lá, depositamos o nosso dízimo e queremos de volta a bênção. Inverteu-se os papéis. Busca-se a Deus. Hoje vivemos nessa geração. Buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar e não pelo que Ele é nas nossas vidas. Amada Igreja de Cristo, estamos nos perdendo. Estamos nos perdendo no que o mundo pode nos oferecer e no que o mundo está nos oferecendo. Estamos presos, amarrados a isso. Amarrados.
Nós cristãos, principalmente protestantes evangélicos, somos adeptos a jargões, né? Tá amarrado, Satanás! Tá amarrado, Satanás! Uma vez eu ouvi isso de um pastor, não é a autoria minha não. De duas uma. Ou nós não sabemos dar nó, ou Satanás é especialista em desatar nó. Porque ele não está amarrado não. Basta você sair de manhã cedo, na rua, um final de semana, e olhar a obra dele. Liga a televisão, liga o rádio, vai na internet, e você vai ver que ele não está amarrado. Ele está fazendo a obra dele, matar, roubar e destruir, e com a eficiência que poucos cristãos têm em buscar a Deus. Pouquíssimos. Buscar a Deus em espírito e em verdade, pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar. Enquanto nós estivermos, irmãos, preso ao mundo, preso ao que o mundo pode nos oferecer, nós não vamos, irmãos, alcançar o que Deus tem para nós, que é a glória eterna. Eu falei isso alguns anos atrás. Estamos aqui passando, mas nós não somos daqui. Que as igrejas, que as instituições se importem mais com o próximo. Que as igrejas, que as instituições tirem um pouco do gesso das quatro paredes da igreja e saia. Vão em missão. Paulo, o bom cristão conhece a história de Paulo. Paulo fez várias viagens missionárias, instituiu várias igrejas, mas ele saiu, ele não ficou não. Ele não ficou engessado não. Vivemos hoje em um evangelho engessado, preso entre quatro paredes. Eu não estou generalizando não. Tem muito ministério aí que é louvável, que buscam, que ajudam, que visita a viúva, que visita o órfão. Não que as obras vão nos salvar, que nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas enquanto nós estivermos presos ao que o mundo nos oferece, volto a dizer, o mundo jaz do inimigo. E ele está fazendo a obra dele, como eu disse há instantes, com a eficiência incrível. Incrível. Mas o dia dele e a hora dele já está marcada. E ele sabe disso. É por isso que ele prende tantas pessoas nesse mundo. Como eu disse no início do vídeo, através das drogas, prostituição, pornografia, jogo, compulsão, vaidade, orgulho. Sempre temos que tomar muito cuidado, irmãos. Temos que tomar muito cuidado. Os dias estão próximos, irmãos. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Guerras e rumores de guerra. Temos duas em andamento. Sem esperança nenhuma de paz. Crianças morrendo. A ira de Deus sobre a terra vai ser muito grande, porque Ele disse: ai daquele que tocar nos meus pequeninos.
Quantas crianças têm morrido na Rússia? Quantas crianças têm morrido na Ucrânia? Quantas crianças têm morrido na faixa de Gaza, em Israel? Terra Santa. Quantas crianças têm morrido nesse lugar? Porque o homem está apegado aqui, na terra. Fecho essa mensagem de hoje, irmãos, com a frase de um autor que eu já citei ele várias vezes aqui, que ele é tido e visto como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. O plano de Deus para nós não é aqui, irmãos. O plano de Deus para nós não é aqui. Agradeço aos irmãos mais uma vez. Peço aos irmãos perdão, eu estive ausente alguns dias, estava resolvendo algumas pendências, algumas coisas pessoais, projetos de Deus na minha vida também. E eu estava ajeitando essas coisas. Mas o meu propósito é pelo menos 2 a 3 vídeos por semana. Dê um like, dê um joinha, compartilha, fala com um amigo. Nesse momento eu peço ao Espírito Santo de Deus que visite os orfanatos, que visite os asilos, que visite os hospitais, que visite os presídios, porque nos presídios há quem quer mudança de vida. O cárcere vai mudar. Paulo escreveu, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O cárcere traz o irmão para o caminho novamente. Que o Espírito Santo de Deus visite um cárcere, visite os hospitais, os asilos, os moradores de rua que nesse momento não tem um teto sobre a cabeça, não tem um alimento sobre a mesa. Vai de encontro, meu Deus. Nesse momento eu peço a Ti, Senhor, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, abençoe todas as pessoas que estão vendo essa mensagem nesse momento, meu Deus. Vai de encontro a cada coração aflito. Vai de encontro, meu Deus. E que o ser humano, Senhor, venha a se desprender das amarras de Satanás. Eu agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.